meu nome é Karina, esse aqui é o Michael e esse aqui é o Victor. E hoje nós estamos aqui para apresentar um pouquinho mais para vocês sobre a memória RAM. Vamos lá? Vem do inglês Random Access Memory, que significa memória de acesso aleatório. Memória RAM é um tipo de tecnologia que permite que os arquivos sejam armazenados no computador. Ela é diferente do HD, porque o HD ele armazena os arquivos permanentemente no computador. E a memória RAM não, ela armazena os arquivos temporariamente. O processador armazena na memória RAM as informações que elas fazem no trabalho. Portanto, a todo momento ocorre gravação, eliminação e acesso aos dados. E esse trabalho só é possível graças a um circuito chamado de controlador de memória. Para a gente poder entender melhor um pouquinho sobre essa função da memória RAM, é possível fazer uma analogia com a mesa de estudos, onde todos aqueles materiais que a gente utiliza para fazer deveres de casa, como caneta, lápis, borracha, caderno, são os arquivos que são armazenados na memória RAM. E a mesa de estudos, a memória RAM. A memória RAM é de acesso rápido, ou seja, é essencial para acompanhar a velocidade do processador. Esse tipo de memória recebe as informações do HD e armazena temporariamente, disponibilizando esse conteúdo ao processador. Seria muito mais lenta a execução de um programa caso o processador tivesse que procurar os dados diretamente no HD. Um exemplo de utilidade da memória RAM é um documento de texto. Enquanto o usuário está digitando e editando os textos, os dados ficam na memória RAM. Após o arquivo ser salvo em um diretório, passa a ser armazenado no disco rígido, HD. Os programas de edição de imagem, de vídeo e de áudio são os softwares que mais exigem memória RAM. E nisso você tem uma memória RAM para suportar todo esse conteúdo que ela exige, porque senão vai ocorrer o famoso travamento. Nisso o computador vai ficar lento e você vai ter dificuldade para desenvolver seu software. Muitos sistemas de computadores não têm uma memória para executar certos aplicativos, jogos ou softwares. Isso se deve, por conta, à falta de memória RAM. E nisso, os computadores e sistemas eles ficam muito lentos ou até travando, por causa de não ter uma memória RAM tão elevada assim quanto o programa pede. Então, nesse caso, você tem que trocar sua memória RAM para seu computador ou sistema não ficar travando ou ficar com aquela lentidão que é muito chata quando você usa o computador. A memória RAM é uma das partes mais importantes do computador, pois são nelas que o processador armazena os dados que eles estão usando no momento. E na memória RAM, eles utilizam um processo de gravação de dados muito veloz, é muito rápido. Porém, quando não tem mais energia elétrica ou computador desligado, esses dados perdem instantaneamente. Se o capacitor possuir um armazenamento corrente, tem-se um bit. Se não possuir, tem-se um bit zero. O problema é que a informação é mantida por um curto período de tempo, e para que não haja perda de dados da memória, um componente do controlador de memória é responsável pela função de refresh, ou refrescamento, que consiste em regravar o conteúdo da célula de tempos em tempos. Note que esse processo é realizado milhares de vezes por segundo. O refresh é uma solução, porém acompanhada de efeitos colaterais. Esse processo aumenta o consumo de energia e, por consequência, aumenta o calor gerado. Além disso, a velocidade de acesso à memória acaba sendo reduzida. Há dois tipos de tecnologia de memória RAM que são muito utilizados: estática e dinâmica. Isso é, a SRAM e a DRAM. Atualmente existem também pesquisas em novas tecnologias como a MRAM. DRAM, memória dinâmica de acesso aleatório. O mais barato e comum dos tipos de RAM. Nesse tipo, um transitor e um capacitor unem-se para formar uma célula de memória que é responsável por um bit de dados. Enquanto o capacitor conserva o bit de informação, o transitor age como um controle que permite ao chip ler o capacitor ou mudar seu estado. A DRAM costuma ser uma memória mais lenta, pois passa por um processo de refrescamento dos dados, o que pode levar um tempo. SRAM, memória estática de acesso aleatório. Possui circuito em forma conhecida como flip-flop,
que contém 4 ou 6 transitores e fios. A vantagem desse tipo é que não há necessidade de ser refrescada, sendo assim, é mais rápida que a DRAM. No entanto, ocupa também bem mais espaço em um chip que uma célula de memória dinâmica, o que resulta no menor quantidade de memória que se pode ter por chip, fazendo da SRAM um componente bem mais caro. A MRAM. A memória MRAM vem sendo estudada há tempos, mas somente nos últimos anos é que as primeiras unidades surgiram. Trata-se de um tipo de memória até certo ponto semelhante à DRAM, mas que utiliza células magnéticas. Graças a isso, essa memória consome menor quantidade de energia, são mais rápidas e armazenam dados por um longo tempo, mesmo na ausência de energia elétrica. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido mais sobre a memória RAM. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar na rede social com seus amigos, porque a gente precisa de nota. Tchau! Você acha que eu devo ficar com o cabelo assim? Aquela vassoura não tá nada a ver ali. Meu braço da vacina. É aquele estado, né, do Brasil. Vamos fazer o quê? RAM, tem acesso. Você já tava fumando? Já. Vocês